Hoje, a Gabi Arruda vai responder as suas dúvidas sobre emoções e as maiores dificuldades no comportamento das crianças. Não deixe de mandar sua pergunta pra gente, agora no Pais e Filhos. Nossa embaixadora de educação de filhos e de pais e mães também. Tudo bem, Gabi? Porque como educar os filhos se a gente não educar os pais, não é verdade? Eu acho que começa pra gente, né? A gente assumir isso. Primeiro é essa autoeducação, né? Não é? A gente tem que olhar onde a gente está falhando. Nosso comportamento, que está refletindo nessa criança. A criança, ela aprende pelo exemplo, né, Sara? Muitas vezes a gente cobra ali o respeito, a gente cobra uma postura que a gente não oferece para a criança. Exatamente. E ela vai aprender. A criança é um livro em branco. Gente. E a gente é que está escrevendo essa história da vida dela. Exatamente. Vai lá, mandando mensagem pra gente, 43 99952 0380. Pode tirar todas as suas dúvidas agora aqui, ó. Vamos lá, mensagem de telespectador Marcela Trindade. Ao serem contrariados em suas vontades, eles, os filhos, saem batendo o pé, bufando, ficam emburrados. É normal? Como orientar que isso não é adequado? Pergunta da enfermeira Marcela Trindade. Olha, isso acontece muito, principalmente com crianças de temperamento forte. Então, esse quadro daria pra gente falar muitas coisas, né? Inclusive sobre os temperamentos das crianças. Mas, para tentar trazer uma clareza, a gente tem que entender que as reações das crianças, Sara, elas são naturais, é normal. Tá. Você, quando fica bravo, você também, às vezes, não dá aquela bufada, né? Saco. Que saco. Aquela olhadinha pra cima, né? Só que o adulto consegue disfarçar, né? A gente consegue remanejar essas emoções. Alguns, né? Digamos assim. A criança não, a criança ela é muito clara, limpa. Então ela vai manifestar ali ao pé da letra o que ela está sentindo. Quando a gente tá dando um comando para essa criança e a criança sai lá, batendo o pé, bufando, e a gente fala, pode parar com isso, não é? Ela tá se identificando, né? Quando a gente faz isso, a gente não está ensinando nada, a gente só está disputando o poder com essa criança. Gabi, mas eu vou deixar ela bater o pé? É falta de respeito. Eu tenho que entender qual é o momento ideal para a educação acontecer de fato. A gente não conversa com um adulto irritado, com um adulto estressado, com um adulto agressivo. E também a gente não deve fazer isso com uma criança. Porque ela não vai ouvir. Ou ela vai se calar com medo da punição, ou ela vai fingir que está fazendo sentido, mas ela está ouvindo assim, ó, blá, 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 blá e blá. Então, deixa essa criança bater o pé, ela está manifestando aquele desconforto, né? Ela não gostou de receber aquele comando. Respira fundo, não é sobre você, é sobre a emoção dela. Eu costumo dizer que Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, ele sempre fala, todo não direcionado a você é um sim direcionado a mim. Então, se eu estou dizendo não para você, eu estou dizendo um sim para minha necessidade. Se a criança diz não para você, tem uma necessidade por trás daquele não que é para ela. E nenhuma necessidade é errada. A gente só tem que ensinar para a criança questões de hierarquia. Acalmou essa criança, bateu o pé, bateu a porta do quarto, respira fundo, né? E fala, eu preciso instruir, eu preciso ensinar essa criança quando as coisas acalmarem. E aí vá até o quarto, depois que você se acalmou, depois que essa criança se acalmou, e converse com ela sobre respeito, sobre honra. Olha, eu entendo que você está irritada, que você não gostou do comando, você não gostou da proibição, ou sei lá qual seja o motivo. Ninguém gosta de ouvir não, né? Isso é normal, o que você sentiu é normal, eu também sinto isso, mas a gente não faz o que a gente quer com o que a gente sente. Sentir é diferente de poder fazer o que eu quiser com o que eu sinto. Não é porque eu tô com raiva que eu vou sair brigando, xingando. Quebrando tudo. Quebrando tudo. Mas eu posso sentir raiva. Então assim, ó, se você não gostou, da próxima vez haja de forma diferente. Mãe, eu tô irritado. Mãe, eu não gostei disso. Mãe, eu preciso ficar sozinho. Verbaliza de outra forma, não saia batendo o pé, não saia bufando, isso é falta de respeito, mas eu tenho que ensinar isso quando as coisas acalmam. Porque aí a minha mente está aberta para aprender, eu enquanto criança. E a mãe também, o pai também vai estar muito mais capacitado a ensinar sem aquela ira dentro da gente. Gente, como é difícil educar filho. Eu falo, olha, me manda cobrir uma guerra, qualquer trabalho é mais fácil do que educar filho.
é desafiador. E eu quero saber de você, 439-9952-0380. A Fernanda falou assim, tá chovendo de mensagem. Que bom, vamos então responder. Bora lá. As crianças hoje falam muito em tédio, esperando que os pais a supram. Porém, quando sugere alguma atividade, as crianças não querem fazer. Qual a ressignificação de tédio e até que ponto os pais precisam suprir esse tédio nas crianças? Obrigado. Quem quer essa mensagem, Ferzinha? Da Regina, excelente pergunta. Excelente pergunta. Ó, a gente tem que entender que a era da criança hoje em dia é essa era da ansiedade, né? Tudo tá hiperestimulando essa criança o tempo todo. A criança, ela não tem mais o momento do tédio. Porque o tédio, ele é substituído pelos eletrônicos. E não só da criança, Sara, da gente. Também. Quanto tempo você amamentou o seu filho assistindo o celular enquanto ele estava mamando? Eu também fiz isso. Sim. Quantos de nós, né, fazemos isso? Então, a criança, ela está sendo hiperestimulada com aquela luz, com o que a gente está ouvindo, do que ela está ali, né, mamando e ouvindo através da gente. Uau. Então, tudo isso hiperestimula o cérebro. Por isso que a geração que a gente vive hoje é uma geração que não consegue ficar sem ter o que fazer. Eu não consigo ficar sem ter o que fazer. O que dirá as crianças? Eu não consigo. É uma geração de crianças que Gente, tá roendo mais unha, que tá com mais tique nervoso. É uma geração de criança que fica se cutucando. Benjamin fica arrancando pele da mão. Eu falo, para! E ele fica arrancando. Por conta da ansiedade que tá sendo estimulada pela essa era digital. Tem as qualidades e os benefícios? Tem, mas a gente tá colhendo muito prejuízo também. Então, essa pergunta ela é muito pertinente porque a gente precisa entender o seguinte. Na nossa época, os pais falavam, vai brincar. E a gente ia. Se vira, brincava. Eu brincava o dia inteiro na rua. Eu também, né? voltava para tomar banho, comer e cama. Hoje em dia, se você fala pra criança, vai brincar onde? Do quê? Do quê? Nem todo mundo pode brincar ao ar livre, nem todo mundo tem um espaço de lazer seguro pra brincar. Hoje em dia, você não vê criança mais na rua, Sara. Não vê. A não ser se você mora em condomínio fechado. E olhe lá, tem pai e mãe que não deixa essa criança sair ali no condomínio também. A superproteção existe muito hoje. É verdade. Então, quando a gente fala assim pra criança, lide com o tédio. Primeiro, que eu preciso entender que esse tempo de tédio não vai ser de 1 hora, de 40 minutos, talvez de 10, talvez de 15 no início. E ela vai mexer com a sombra que tá vindo ali, né, pela janela, um negocinho que tá no chão. Saber que quando eu falo pra ela, vá fazer alguma coisa, eu preciso oferecer alguma coisa. E ela fez uma pergunta assim, quando você oferece e a criança não aceita? Tem uma passagem bíblica. Ai, meu Deus. Que fala bem assim, ó. Ensine a criança no caminho em que deve andar e quando crescer, jamais se desviará. Não tem? Quem é cristão sabe do que eu tô falando. Isso serve pra gente, porque a passagem ela não fala assim, ó, ensine a criança o caminho em que deve andar. Ela fala, ensine a criança no caminho. O que é no caminho? Vem comigo. Entendeu? Me leva, me conduza. Eu estou com você no caminho. Uau! É isso que a gente, enquanto pai, tem que entender. A geração que a gente está vivendo hoje precisa do pai presente no caminho. Então, eu tenho que ir ao ar livre, eu tenho que andar de bicicleta, eu tenho que jogar bola. Com o meu filho. Eu fico até emocionada de falar. Porque os pais, eles estão tão cansados, tão sobrecarregados, que eles querem lançar. Mas a palavra de Deus fala, a neurociência fala, a ciência fala, a educação fala. É no caminho. Então, eu tenho que estar junto. E não só mandar, mas eu preciso acompanhar. Eu fui na piscina com o Benjamin esses dias, a gente foi à noite, tava tão calor esse final de semana. E daí eu já não aguentava mais. Eu falei, vamos subir? Vamos embora? Ele falou, ai mãe, queria tanto ficar sozinho um pouquinho, só eu e você, aqui na piscina. Eu falei, então vamos ficar, filho. E daí a gente ficou, eu entendi a necessidade dele. Eu que estava cansada, eu queria subir, tomar um banho, deitar e descansar. Mas ele queria aquele tempo de qualidade, só eu e ele. Os amiguinhos saíram, mas ele queria ficar lá comigo. E foi tão maravilhoso, gente, é isso aí, é no caminho, é dar a mão e caminhar junto. 439-9952-0380, mais mensagem de telespectador na tela. Mensagem da Patrícia Valente, filho criado, trabalho dobrado, kkkk. Minha maior dificuldade é tirar o celular e fazer eles estudarem. Patrícia, não é só o seu trabalho não, tá? Mensagem da Marília, boa tarde. Filhos com pai que não é presente, mas que aparece vez ou outra. Quais sinais de que essa convivência não está fazendo bem para a criança? Vixe, Marília. Filhos com pai que não é presente, entendi. Mensagem da Neide Rocha. Vamos ficar nessa? Vamos lá.
Filhos com pai que não é presente, mas que aparece de vez em quando, né? Na verdade, assim, a criança, ela precisa da continuidade. Tem que ter essa continuidade. Quando não tem, eu preciso falar para a criança e não fingir que tá tudo bem. A gente tem o hábito de sempre esconder as coisas das crianças. É que nem esse domingo faleceu a bisa do Rafa, de 100 aninhos. Nossa. E o Pedrinho, meu filho mais velho, teve contato mais com ela na lucidez, né? Sim. O Davi ainda pegou ela, já não estava tão lúcida. E veio o velório. E tem gente que fala assim, mas você vai levar, não leva, ele vai ficar triste. A criança precisa passar por isso. Concordo. A criança, ela tem que se despedir, ela tem que dizer tchau. Concordo. Ela não precisa participar do sepultamento, né? Que são, às vezes, ações ali que acontecem que a criança não tem maturidade para entender, vão vir muitas dúvidas e perguntas. Mas se despedir daquele momento, participar do velório, se ela quiser se aproximar ali do caixão, tudo bem. Mas tudo com muita naturalidade, tudo com muita serenidade do adulto. E nesse caso, a mesma coisa. Às vezes eu quero... o papai tá trabalhando muito, filho. O papai foi viajar, por isso que ele não veio. A gente fica inventando histórias. É melhor jogar real. Tem que falar, filho, eu sei que é triste, eu sei que você está sofrendo, mas o seu pai não pôde vir hoje. Não é alienação parental, tá? Tá. O seu pai não vem mesmo, não adianta contar com ele. Tá. Não mas é é isso. falar a realidade, filho, eu sei que você fica triste com isso, mas seu pai não pôde vir. Vamos falar isso pra ele, vamos falar o quanto você sente essa falta dele. Não esconder o sentimento, mas deixar ele aparecer e saber acolher. Às vezes a gente quer calar o choro do filho. Não chora, vamos tomar um sorvete, vamos passear, deixa, esquece seu pai. Colocar a pedra em cima do problema. Deixa o choro, acolhe, deixa a criança chorar. Escuta o choro do seu filho, eu sei que dói pra mim também. Mamãe tá aqui, abraça, acalmou. Quando você tá triste e chora bastante, você não se alivia? Sim. A criança é igual, gente. Meu Deus. A gente vai continuar falando sobre isso, mas eu vou dar um recadinho pessoal de casa, tá bom, Gabi? Falando sobre educação de filhos, mas como lidar com comportamento, aquele comportamento que às vezes a gente não espera, aquele comportamento que é agressivo, aquela birra. E aí, o que fazer? 439-9952-0380. Manda mensagem pra gente, mensagem na tela pra você. Vamos ler mais mensagens de telespectador. Tá bombando. O que tem de pais e mães desesperados com esse comportamento das crianças? Mensagem de telespectador do Luiz. Boa tarde, Sara. O problema da educação das crianças hoje em dia e dos próprios pais, qualquer coisa já coloca um celular na mão da criança, pensando que está educando. Isso atrapalha bastante. Concordamos em gênero, número e grau, né? Eu costumo dizer assim, fazer aquilo que é mais fácil hoje pode tornar a situação muito mais difícil amanhã. Tô cansada, mas eu preciso também descansar. Pega o celular aí. Não. Neide Rocha. Olá, boa tarde, Sara. Na minha opinião, hoje em dia os pais não têm pulso firme com as crianças. Falou não é não e acabou. Por outro lado, o celular está influenciando as crianças a fazer um monte de coisa errada. Concordo. Neide Rocha, do Santa Joana. Por isso que é complicado deixar as crianças assistir o que elas quiserem sem um controle, né? Os pais perderam a autoridade. Ou a gente é permissivo, ou a gente é autoritário. E a gente precisa ser autoridade na vida dos filhos. Ser autoridade é diferente de ser autoritário. Autoritarismo, na verdade, é autoridade com agressividade. E aí, como é que eu sou autoridade na vida do meu filho? Eu preciso estudar para isso. Porque a gente não aprendeu, Sara. Ou a gente teve uma infância totalmente autoritária ou totalmente negligenciada, né? Mais para permissividade. Então, hoje eu preciso aprender a ser esse ponto de referência. Essa firmeza que ela está dizendo aqui é o posicionamento, é a convicção em amor. E quando eu falo isso, é tão difícil, porque as pessoas acham que tem que o tempo todo estar passando a mão na cabeça da criança, o tempo todo tem que deixar a criança fazer o que ela quer. Não, criança precisa de limite. Sim. Criança tem que ser guiada. Só que esse limite, ele não pode ser no cabresto. Tá. Senão vira prisão. E se eu deixo livre demais, vira bagunça. Tá. Então eu tenho que entender quem é a minha criança e dar um espaço seguro para ela ser criança. Crianças faz criancice. Sim. Crianças fazem birra, crianças são explosivas, crianças são medrosas, algumas, né, de temperamento mais introvertido. Entender isso e a partir disso ensinar. Sem preguiça, sem medo de conversar. Às vezes os pais falam assim, não posso conversar, eu não tenho tempo de conversar, não quero ficar falando pro meu filho. A gente tem que parar com isso, né? E decidir educar de fato. Vou parar com a preguiça e vou fazer o que eu tenho que fazer. Porque adulto faz o que precisa, não faz só o que gosta. Exatamente. E um dia essa criança também vai ser adulto e não vai poder fazer só o que gosta não, gente. Vai fazer o que precisa. Coloca mais mensagem na tela pra gente terminar, pelo menos mais 2 mensagenzinhas. Olha lá. Sara, você tem que trabalhar com o celular igual o Parra. Não adianta mandar mensagem pra você, se não lê.
Gente, é muita mensagem, eu não consigo. Desculpa, olha, eu recebi bronca. Quem que é Euzinha? Euzinha. Oh, meu Deus. Ideias. Chama cirurgião plástico para tirar dúvida e ter participação com o público. Quantas crianças e cômodos para os pais... Quantas crianças e cômodos para os pais dar celular? É cômodo. Dar o celular na mão da criança para a criança ficar quieto. Não tem que dar celular para a criança, não. Castigo no banco de pensar. Opa! Os pais e esse aí é outro assunto, hein? Esse aí é outro assunto, hein? Pode colocar para pensar? É que a gente tem que encerrar a matéria, mas pensa o seguinte, se eu não sei o que fazer, se eu sou imaturo, se eu tô pensando, eu vou pensar em quê? Se eu não vou ser guiado nesse pensamento, o que é que eu vou pensar enquanto criança? Ó, o que eu fiz de ruim? Como eu corrijo esse comportamento? Tudo isso sozinho? Então, pensar no que fez. O quanto essa criança tem capacidade de pensar no que fez? Não que seja um trauma, mas será que educa? Não. É isso que a gente tem que pensar. Ó, a Mari tá do Ai, meu Deus do céu. Gente, tinha que mostrar. Passa aqui só pra mostrar o que você passa. Vem aqui. Passa aqui na frente e mostra o que você faz pra gente. Pode passar. Vem, lá. Olha como ela passa atrás da câmera. Ela passa assim, ó. Encerrar a entrevista. Tá? É isso todos os dias que a gente tem que lidar. Aí, ansiedade que a gente tá falando aqui, ó. Não pode ter ansiedade. Mas já tô ansiosa, preciso terminar logo a frase. Pelo amor de Deus! Isso vocês não veem. Obrigada, meu amor. Eu acho que a gente podia vir um dia falar sobre a personalidade das crianças. O que você acha? Vamos sentar? Vamos falar. E vamos falar sobre castigo. Castigo... palmadinhas, colocar pra pensar, e aí, será que funciona, será que não funciona? A Gabi vai ter que voltar, porque a gente não conseguiu responder. Até bronca eu levei, que eu não... Que dó! Ai, meu Deus, desculpa, gente! Não consigo responder de tanta mensagem. Mas, ó, obrigada a você que participou. A gente vai pegar essas perguntas e vai jogar pra semana que vem pra Gabi responder. Combinado? Ótimo. Beijo pra você.